Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Cristo. Quero nesta terça-feira compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus. É um prazer falar do Evangelho de Cristo, a manifestação da glória de Deus pelos séculos dos séculos, o que vem ocorrendo, o que vem sendo manifestado no poder de Deus, na glória, na majestade do nosso Deus Altíssimo. Alguns nesses tempos, amados, buscam tantas coisas, e tantos preceitos, e tantas condutas, e tantos treinamentos e aperfeiçoamentos, e esquecem que, diante de tudo isso, eles podem fazer, nós podemos fazer. Não é errado receber conhecimento. Agrega muito, ninguém tira de você. É muito bom, é lícito fazer isso. Porém, nós precisamos entender que, além disso, nós precisamos nos deleitar na palavra poderosa do Reino de Deus. Meditar nesta palavra poderosa que é apta para discernir todo o pensamento e intenção do meu e do teu coração. E nessa noite eu quero compartilhar um texto de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, que fala sobre ações de graças a partir do versículo 3 do capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus diz assim: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, do que ouro, a sua fé, provada como ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, o apóstolo Pedro está declarando aqui uma exaltação ao Pai. Ele começa declarando uma exaltação no versículo 3, falando de quem é Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fez, nos regenerou, nos deu uma esperança de vida eterna mediante a ressurreição, para herança incorruptível, ele está falando, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amados, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma que deu o seu Filho único para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra é tão tremenda, ela faz questão de enfatizar. Nós não estávamos bem, nós não éramos santos, nós não estávamos fazendo tudo certo. Nós éramos pecadores e Deus assim mesmo nos amou de tal forma que entregou o seu único Filho por amor de nós. E se você, amados, que está assistindo, que você que está tendo a oportunidade de ver, ainda não conhece a Jesus ou ainda não entregou a sua vida a Jesus, aqui há uma excelente oportunidade de você entender que Ele fez para todos nós. O sacrifício de cruz foi para mim e para você, para todos os homens e todas as mulheres, todos os que têm vida. E quando isto foi instituído e foi estabelecido por Deus, Ele não fez acepção de pessoas, não escolheu algumas pessoas, Ele dá a oportunidade a todos. Por isso eu e você precisamos entender que a oportunidade de buscar ao Senhor é agora, a oportunidade de se render ao Senhor é agora, a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos é agora. E alguns, amados, ainda continuam no pecado, alguns que não conhecem a Jesus, mas infelizmente alguns que já conhecem a Jesus, permanecem no pecado. E o que é pecado, pastor? Tudo é pecado para a igreja evangélica? Não, amados. Não é lícito julgar e não é lícito condenar, mas nós nos propormos a dizer a verdade, a reconhecer a verdade, que há em nós como cidadãos, povos, homens e mulheres, o pecado estabelecido. A palavra de Deus diz que
Não há um justo sequer. A palavra de Deus diz, João também diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Essa é uma verdade absoluta. Nós pecamos constantemente, dia após dia. O interessante é, quando nós nos arrependemos do pecado, Ele retira de sobre nós aquela carga, aquele peso que através do pecado foi constituído, foi estabelecido, e Ele redime, retira de nós esse pecado. Então, quando Ele tira é porque há um arrependimento genuíno, quando eu e você reconhecemos a soberania dEle, a majestade, o poder que está somente nele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E quando eu reconheço, amados, eu que caminho com Cristo, você que caminha com Cristo, que está caminhando no ministério, mas você ainda tem palavrões, palavras torpes que saem da tua boca, você ainda faz acordos ilícitos, você ainda traz sua esposa, você ainda toma um cálicezinho de bebida, um vinho ou alguma bebida, você ainda faz coisas terríveis, mas está caminhando com Cristo. Amados, confesse o teu pecado, se arrependa diante do Deus Altíssimo e Ele vai te perdoar, mas Ele conhece o teu coração. E isso é primordial que você saiba. Ele conhece a intenção do teu coração, porque se você faz e pede perdão, mas não há arrependimento, o Deus que nós servimos, esse Deus soberano e poderoso, Ele conhece o teu pensamento e a tua intenção e conhece o teu coração. Por isso Ele sabe se você realmente se arrependeu ou se está falando em vão. Porque se está falando em vão, a probabilidade disso acontecer novamente é muito grande. Agora, se arrependeu realmente, é claro que foi retirado de ti, de vós, esse pecado, e certamente não pecará mais neste pecado, nessa coisa que te aflige, neste pecado que te condena. Por isso, amados, se você está caminhando com Cristo, e a palavra que sai da tua boca é só de derrota, só de morte, só de condenação, é necessário que você se arrependa. Se você que está caminhando com Cristo, a palavra que sai da tua boca para o seu cônjuge é só palavra de derrota, é só palavra de rebaixamento, é só palavra de condenação, é só palavra de contenda, se arrependa. Porque Deus vai te perdoar, mas é necessário que se arrependa. Se a palavra que sai da tua boca é de condenação aos seus filhos, se arrependa. Lance sobre eles palavras de bênção e não de maldição. Eles são bênção e não maldição. Se as palavras ou as coisas que você faz para as pessoas que estão na rua, ou até mesmo quase atropela, ou quase faz com que essas pessoas entendam que elas são diferentes e são perdidas e jamais terão oportunidade, se arrependa. Porque todos nós temos a oportunidade de ser redimidos dos nossos pecados, de obter a salvação através de Cristo Jesus, através do arrependimento genuíno e na fé que estabelece isso. Agora, se eu olho para pessoas da rua e entendo que elas já estão mortas, não tem mais salvação, não tem mais oportunidade, eu estou dizendo para essa pessoa que o Deus que eu sirvo não é um Deus grande e poderoso e não tem domínio sobre todas as coisas. Ele nos tirou das trevas, amados, e nos trouxe para a luz. E por que não pode fazer com essas outras pessoas? Então, quando nós entendemos isso, a palavra de Deus diz que, no versículo 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado em fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo que, por mais que nós passemos por situações difíceis, através da consequência dos nossos pecados ou através de situações que passam na trajetória da nossa vida, o importante é confiar plenamente em Deus, depositar total e plena confiança naquele que tem poder para redimir os seus pecados, para te consolar, para que a tua fé exercida possa agregar em nós, em você, amado, algo tão tremendo do reino de Deus, para que você possa viver a plenitude da glória de Deus, perseverar até o fim e que possa dar testemunho vivo de quem Deus é na tua vida. Mas para isso, amados, é necessário arrependimento, confessar os nossos pecados, clamar ao Deus vivo, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e entender que Ele é o nosso socorro absoluto. Que a paz do Senhor esteja convosco, que você entenda isso nesta noite e que você seja cheio da paz
e da graça do Senhor, e que você seja envolvido com laços de amor e não laços de morte, que você seja inserido na videira, faça parte do reino de Deus e que você possa reconhecer que se você tem pecado, é necessário arrependimento e confissão dos pecados, para que Ele te liberte dessas algemas que você mesmo colocou sobre você. E só Ele pode retirar. Em nome de Jesus, que você tenha paz e tenha um final de semana poderoso na presença desse Deus vivo. Amados, procure um lugar para congregar, procure uma igreja para ouvir a palavra de Deus, para que você cresça em sabedoria, em discernimento da palavra do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, que você tenha paz. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.